Nesse mundo repleto de verdades mescladas com falsas informações, a Bíblia nos adverte: estejam atentos aos falsos profetas. Eles são como lobos famintos disfarçados em pele de cordeiro. Podem parecer inofensivos, mas não se enganem, irmãos. Essa orientação de Jesus é de extrema importância e nos lembra da importância da vigilância em nossa jornada espiritual. Desde o início de nossa fé, é como se estivéssemos em um campo de batalha, lutando contra forças que desejam controlar nosso espírito. Nessa caminhada, é essencial que aprendamos a distinguir entre o verdadeiro e o falso, o bem e o mal. Paulo também abordou esse assunto, alertando sobre aqueles que se fazem passar por mensageiros de Deus para enganar as pessoas. Ele destaca que até mesmo o diabo é capaz de se disfarçar como um anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Muitas das advertências da Bíblia são relevantes nos dias de hoje. Inúmeras igrejas e líderes podem aparentar estar transmitindo a verdade, mas na realidade podem nos conduzir pelo caminho errado. É de extrema importância que saibamos conhecer essas emboscadas, pois é o nosso destino na eternidade que está em jogo. Desde a rebelião de Satanás contra Deus e sua expulsão do céu, seu objetivo tem sido sempre o mesmo: atrapalhar os planos do Senhor e destruir a vida de seus filhos. Isso se manifestou de diversas maneiras ao longo da história, desde o Jardim do Éden até a construção da Torre de Babel, passando pelo sofrimento de Jó e pela traição de Judas Iscariotes, que levou à prisão de Jesus. Essas batalhas ainda persistem contra nós. Talvez você acredite que o diabo atue apenas por meio de doenças, possessões demoníacas e grandes tragédias. Embora esses sejam de fato alguns dos métodos que ele ainda utiliza, a realidade é que suas artimanhas podem se manifestar de maneiras mais sutis e enganosas. É por isso que é vital estarmos alertas e vigilantes em nossa jornada espiritual. A maior arma do inimigo muitas vezes é discreta e passa despercebida pela maioria das pessoas. Muitas vezes, o campo de batalha mais significativo ocorre dentro das próprias igrejas. Hoje eu irei falar sobre essas táticas que o inimigo utiliza, levando muitas pessoas a se perderem do verdadeiro caminho do Deus. É crucial que você esteja alerta e vigilante, pois isso pode estar acontecendo bem diante de seus olhos. Mas antes, não esqueça do seu like, porque esse pequeno gesto é muito importante. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Obrigado. Muito bem. É crucial em nossa jornada cristã permanecermos vigilantes diante de tudo que pode nos enganar e nos afastar de Deus, que é seguir os ensinamentos de mentirosos. Por isso, gostaria de compartilhar algumas maneiras pelas quais o diabo tem se infiltrado nas igrejas, buscando nos desviar e destruir. O primeiro ataque ocorre por um tipo de pregações que apenas reforçam o que queremos ouvir. Recentemente tenho observado uma tendência preocupante no meio cristão, principalmente nas redes sociais, chamada de pregação no estilo coach motivacional. Nessa abordagem, o pregador cria um local envolvente com luzes e músicas, transmitindo mensagens que muitas vezes são agradáveis e reconfortantes para o coração das pessoas. No entanto, essas mensagens podem desviá-las da verdade e do caminho estabelecido por Deus. Frequentemente observamos a modernidade e o apelo emocional, que representa um desafio profundo ao cerne de nossa fé. A Bíblia, em sua sabedoria eterna, já antecipava esses dias, advertindo-nos sobre a facilidade com que o coração humano é seduzido. Em 2 Timóteo 4, 3, 4, Paulo nos adverte: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, querendo ter os ouvidos massageados, buscarão mestres conforme seus próprios desejos, e se recusarão a ouvir a verdade, voltando-se para contos.
Este alerta é uma clara referência ao perigo de nos afastarmos dos fundamentos do Evangelho em prol de mensagens que, apesar de reconfortantes, carecem do poder transformador de Deus. A essência do Evangelho é, por natureza, desafiadora, chamando-nos ao arrependimento e à mudança de vida. Devemos estar vigilantes diante dessas armadilhas e permanecer firmes na verdade, buscando sempre a direção de Deus em nossas vidas. Ao abandonar o ego e entregar-se completamente para Cristo, isso não promete um caminho fácil. Pelo contrário, Jesus afirmou: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Mateus 16, 24. Essa mensagem fundamental do Evangelho contrasta profundamente com o conteúdo frequentemente superficial das pregações motivacionais, que tendem a minimizar a necessidade de arrependimento e transformação pessoal em prol de uma abordagem mais centrada no bem-estar individual e na satisfação imediata. Portanto, ao navegarmos por um mar de conhecimentos contemporâneos, é crucial mantermos nossos corações e mentes fixos na palavra de Deus. Devemos seguir o exemplo dos bereanos, que, ao ouvirem as pregações de Paulo, pegavam as Escrituras para saber se o que Paulo dizia era verdade. Atos 17, 11. Essa abordagem de discernimento bíblico, exemplificada em Atos 17, 11, é crucial para resguardar nossa fé contra as correntes enganosas que procuram nos desviar do caminho que nos leva para a vida eterna. A crescente prevalência das pregações no estilo coach motivacional, que enfatizam mensagens agradáveis e evitam confrontar os ouvintes com as demandas do Evangelho, serve como um aviso da necessidade de vigilância espiritual. Como pessoas fiéis a Cristo, somos convocados não apenas ao conforto, mas também para a sabedoria e a maturidade espiritual, muitas vezes obtidos por meio de desafios e provações. Portanto, devemos nos esforçar para permanecer fiéis à verdade do Evangelho, permitindo assim que a palavra de Deus acerte nossas vidas e comande nossos passos em cada momento. Essas palavras de encorajamento são úteis. Porém, o problema surge quando elas substituem ou escondem a verdadeira palavra do Evangelho. Como seguidores de Cristo, é importante lembrar que a vida cristã não se trata apenas de se sentir bem o tempo todo. Nós, irmãos, precisamos ter o conhecimento e a transformação espiritual, independentemente do custo. Às vezes, esse custo é alto. As pregações modernas frequentemente promovem uma visão distorcida da Bíblia, sugerindo ideias como: Deus te ama do jeito que você é, você não precisa mudar. Ou, se você está feliz do jeito que está, continue assim. Deus te ama do mesmo jeito. No entanto, essas palavras são contra os ensinamentos da Bíblia sobre arrependimento, renúncia e a necessidade de um novo nascimento. Nós precisamos compreender que Deus nos ama profundamente, e Ele já provou isso ao enviar seu Filho para morrer por nós. Jesus morreu por nós. Mas a Bíblia é muito clara. Cada um de nós deve tomar a nossa própria cruz e caminhar com ela, enfrentando as provações que isso pode acarretar. A busca cada vez maior por pregações que nos confortam, mas que não nos confrontam em nada, revela que o diabo está tendo sucesso em desviar as pessoas da verdadeira essência da fé. Não sou eu quem está dizendo isso. O apóstolo Paulo já nos alertou sobre isso no capítulo 4 de sua segunda carta a Timóteo, onde ele fala de pessoas que preferem ignorar a verdade e se voltar para mitos que atendem às suas próprias vontades. Portanto, é crucial ficar muito atento a esse tipo de pregação. Outro ponto que venho abordar são os hinos motivacionais. Também está surgindo um novo estilo de músicas gospel,
que mais parece mensagens motivacionais do que uma palavra para glorificar a Deus. Sempre temos que lembrar que Jesus sacrificou sua vida por nós, mas a Bíblia lembra claramente que cada um deve pegar sua própria cruz e seguir seus passos, independentemente das provações que possamos enfrentar. A crescente demanda por pregações que proporcionam conforto sem confronto revela um desvio da verdadeira essência da fé. Este não é apenas um alerta pessoal. Tenho aqui um exemplo triste dessa estratégia cruel, que são os casos de cantores gospel após alcançarem sucesso e influência. Muitas vidas acabam se desviando do caminho. Agora eles aparecem na mídia de forma negativa. Essas pessoas que em um momento foram inspirações no louvor. Agora perceba como o inimigo usa influenciadores para causar terríveis danos à imagem do Evangelho. Do mesmo jeito que muitos líderes pregam o Evangelho e foram poderosamente usados por Deus no passado, muitos acabaram sendo seduzidos pelo dinheiro, pelo poder ou pelos prazeres da carne. Esses casos destacam como o inimigo pode usar até mesmo aqueles que são chamados para liderar e ensinar a se desviarem do caminho da verdade e da retidão, causando grande dano à igreja e à fé dos crentes. Tudo isso junto se resume a casos que muitas vezes se assemelham mais às palavras de autoajuda do que à verdadeira adoração a Deus. Essas músicas, embora possam inspirar e elevar, podem correr o risco de desviar nossa atenção do propósito maior, que é adorar ao nosso Senhor Deus. E se você chegou até aqui, deixe seu like. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias bíblicas com grandes lições inspiradoras. Muito obrigado e fique com Deus e até a próxima.